Iniciamos agora com a gravação. Muito boa noite mais uma vez. Meu nome é Luiz Marcos e eu logo compartilho em tela com vocês algumas notas que eu preparei para a apresentação de hoje. Como eu observava, a apresentação de hoje realizará uma espécie de síntese do percurso que realizamos no grupo de leitura do Lacan, do Seminário 7. Mas eu preciso também compartilhar com vocês que a apresentação de hoje se insere em um trabalho mais abrangente que estou realizando, intitulado Para Além do Falo, Agostinho, Francisco e Clara. Ou mais precisamente, eu estou amadurecendo o subtítulo Gozo Místico em Agostinho, Francisco e Clara. Inclusive, eu aproveito para dar notícias de que, em agosto, eu irei ministrar um curso na CUT com esse título, Para Além do Falo, de modo que essa apresentação de hoje é também uma sessão no interior de um trabalho mais desenvolvido, em que eu procuro examinar a forma de vida de Francisco e Clara de Assis como uma forma de vida cuja novidade é também uma relação original com a falta. Uma relação original com a falta que não é nem de negação, nem de rejeição ou fora-clusão, nem de renegação ou desmentido. É o que, nesse trabalho, eu ensaio chamar, como está aqui em tela, de estrutura menor. Não é o propósito de hoje eu apresentar em que consiste o que eu estou ensaiando chamar de uma estrutura menor que, ao desativar a propriedade, me parece também realizar uma desativação original do falo, uma espécie de destituição fálica, mas, de todo modo, me parece oportuno eu compartilhar com vocês, porque a investigação de figuras da estrutura clínica perversa no Seminário 7 e também em Kant com Sade é estratégico para eu desenvolver essa estrutura menor que teria essa potência de desativação da propriedade e do falo. Eu dou início seguindo, então, esse texto em tela de apresentação. Se a estrutura perversa guarda a distinção em relação às demais, a saber, as estruturas neurótica e psicótica, de ser a que se relaciona mais diretamente com a falta, a lei e a transgressão, a estrutura menor
cujo nome decorre da dita minoridade sanfranciscana e clariana, a estrutura menor conserva uma notável afinidade com ela, com a estrutura perversa. Porém, com uma variação no terceiro termo de sua relação, com uma variação deste terceiro termo de sua relação. Pois o menor se relaciona radicalmente com a falta, a lei e a obediência, enodadas nos votos de pobreza, castidade e obediência. Aliás, é plausível pensar que a origem da estrutura menor consista num desvio ou viragem da perversa, pois os documentos fornecem indícios de que Francisco não só conheceu de perto instituições de poder e de guerra, e sim que lá ele encontrava em sua juventude prévia à conversão objetos de gozo possivelmente perverso. Eu cito um biógrafo de Francisco, André Vaucher. Como se não bastasse sonhar com aventuras e aspirar confusamente a alguma promoção social, Francisco, jovem Francisco, antes de sua viragem ou conversão, Francisco queria chegar à glória por gestos brilhantes e feitos de armas que o tornassem célebre. Intimamente convencido, todas as fontes estão de acordo neste ponto, de que o esperava um grande destino, este herói de romance, que buscava a todo custo chamar a atenção e se comprazia em cultivar a desmesura como norma, tinha declarado um dia aos companheiros, quando prisioneiro em Perúzia: sabei que um dia hei de ser venerado em todo o mundo. É este cavaleiro, jovem e ambicioso, que vai lançar-se com denodo nas aventuras da cavalaria. É verdade que não temos notícias precisas a respeito da qualidade dos feitos guerreiros de Francisco como cavaleiro na Batalha de Colestrada, perto da ponte de San Giovanni, onde as forças militares de sua cidade, Assis, foram derrotadas pelas de Perúzia. Mas, igualmente, não é implausível supor que a abrangente capacidade de iniciativas e performances do Francisco menor, pós a sua viragem, manifeste a sua capacidade de iniciativas e performances, manifeste, embora transformada, uma desinibição constitutiva desde a sua estrutura juvenil. É fato, porém, que Francisco padeceu alguns episódios traumáticos delirantes após suas experiências em campo de batalha. Isso está muito bem documentado com fontes da época, inclusive em hagiografias, do seu próprio hagiógrafo mais célebre, de que Francisco teve, de fato, muitas alucinações após as suas experiências, sobretudo como prisioneiro de guerra. É fato, assim, também, que Francisco foi feito prisioneiro de guerra e atirado numa masmorra em que
se tornou objeto de virulento gozo do outro. O agiógrafo que nos transmitiu uma das principais fontes são franciscanas é o chamado Tomás de Celano, assim como São Boaventura também nos escreveu uma hagiografia de Francisco. Eu prossigo, então, para um próximo momento. Aqui eu dou esse título: Perversões no programa do Seminário 7. Eu interrompo, assim, a contextualização a respeito da estrutura clínica perversa para pensar a estrutura menor são franciscana e clariana, e agora sim eu passo a me concentrar em figuras da estrutura perversa no Seminário 7. Para que possamos abordar mais detidamente as perversões paradigmáticas do ensino lacaniano, quais sejam as de Sade e Antígona, convém elucidar brevemente a travessia que nelas deságua de A Ética da Psicanálise, que é o Seminário 7. Uma passagem da sessão de 23 de dezembro de 1959, a sessão intitulada Da Lei Moral, parece desempenhar função de chave desse itinerário que eleva a perversão para o primeiro plano no ensino de Lacan, ao menos nessa altura do seu ensino do Seminário 7. Trata-se do momento final da primeira parte do Seminário 7, intitulada Introdução da Coisa, em que Lacan realiza uma recepção fina do projeto de Freud e uma problematização vagarosa das relações entre a coisa, das Ding, a lei e o desejo. Eis o que me parece uma passagem-chave para nós decifrarmos o programa do Seminário 7 e de que maneiras figuras da estrutura perversa comparecem ao longo da ética da psicanálise. Abro aspas. A relação dialética do desejo com a lei faz nosso desejo não arder, senão numa relação com a lei pela qual ele, o desejo, se torna desejo de morte. É somente pelo fato da lei que o pecado, hamartia, o que em grego quer dizer falta, mank, e não participação à coisa, adquire um caráter desmesurado, hiperbólico. A descoberta freudiana, a ética a ética psicanalítica, uma questão, formulando melhor a questão. A descoberta freudiana, a ética psicanalítica deixam-nos suspensos a essa dialética, a essa relação dialética tematizada aqui em cima, pela qual a relação do nosso desejo com a lei é uma relação pela qual o nosso desejo não arde, talvez possamos interpretar, não goza, senão tornando-se desejo de morte. À luz dessa relação entre lei e desejo, refaço essa boa questão-chave do Seminário 7. A descoberta freudiana, a ética psicanalítica, deixam-nos suspensos a essa dialética? Temos de explorar
O que o ser humano, ao longo dos tempos, foi capaz de elaborar que transgredisse essa lei. Notem toda a ênfase, a figura aqui já da transgressão. Releio: o que o ser humano foi capaz de elaborar que transgredisse essa lei, colocando-o numa relação com o desejo que ultrapassasse esse vínculo de interdição. E 2, introduzisse por cima da moral uma erótica. Prossigo. O contexto dessa passagem que acabamos de ler também é de interpretação psicanalítica de uma passagem da Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 11, de Paulo, relida por Lacan com a introdução de coisa das Ding no lugar de pecado. Eis a citação. A quem eventualmente não tenha de memória essa passagem bíblica, vale muito a pena conferir diretamente na Bíblia, na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 11, como que essa passagem se dá, em que aqui a única mudança que o Lacan faz é introduzir coisa no lugar de pecado. Todo o resto, textualmente, é como se fossem palavras do próprio Paulo. Cito: é a lei a coisa? De modo algum. Mas eu não conheci a coisa senão pela lei. Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Remissão ao decálogo, né? Ao não cobiçarás. Foi a coisa, portanto, que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo mandamento, excitou em mim todas as concupiscências. Porque sem a lei, a coisa estava morta. Quando eu estava sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o mandamento, a coisa recobrou vida e eu morri. Assim, o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte. Porque a coisa, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele fez-me desejo de morte, que o Lacan lê como pulsão de morte. Importa-nos assinalar que o pecado, que poderia ser a falta, a hamartia, que é um termo grego que aparece textualmente na tragédia Antígona e que nos interessará, todo esse percurso prévio. Retomo, importa-nos assinalar que o pecado é uma forma de gozo em relação à lei. Motivo porque o desejo não goza senão numa relação dialética com a lei que o transforma em pulsão de morte. Adiante, será notável que o pecado, com esse termo grego, hamartia, sob a forma desse excesso, dessa híbris desmesurado, hiperbólico da lei, está do lado somente de Kant, Sade e Creonte, não de Antígona. Vale a pena a gente passar os olhos nessa nota de rodapé número 6, em que o próprio Lacan
nos diz aqui. Os termos de hamartanen e hamartemata encontram-se no discurso do próprio Creonte. Poderíamos traduzir, aqui é o próprio verbo pecar ou errar, aqui é o nome erros, ou, na tradução bíblica, pecados. Esses termos encontram-se no discurso do próprio Creonte, quando ele se abate no final sob os golpes do destino. Mas a hamartia não está no nível do verdadeiro herói. O verdadeiro herói de Antígona é a própria Antígona, é a verdadeira heroína. Não é Creonte o verdadeiro herói. Ela está no nível de Creonte. Voltando ao texto. Após aqui, a nota de rodapé número 6. Isso antecipa a gravidade da questão. A descoberta freudiana, a ética psicanalítica deixam-nos suspensos a essa dialética, questão da qual decorre uma apresentação do programa do Seminário 7, possivelmente com uma abrangência do conjunto do ensino de Lacan. A pensar, se com essa tamanha abrangência. Mas, nos limites de a ética da psicanálise, o programa é apresentado como uma exploração. Eu reapresento aqui, com certa licença com as minhas palavras, aquele programa apresentado na citação que fizemos da seção da lei moral. O programa é apresentado como uma exploração, de uma transgressão variante de transformação do desejo em sua relação dialética com a interdição, e 2, o programa também consiste na exploração da introdução de uma erótica para além da moral. Em outras palavras, a exploração do que o ser humano foi capaz de elaborar ao longo dos tempos, que transgredisse a lei sem lançá-lo mais terrivelmente à sua sombra, leva-nos a Sade e Antígona. Pois em ambos encontramos relações originais com a interdição e, diga-se, não só em ambos, pois Lacan sugere outros exemplos de relações variantes com a lei que explodem o vínculo natal entre desejo e lei. Lacan, por exemplo, cita, entre outras relações variantes entre lei e desejo. Abro aspas. Só os mártires são sem piedade e sem temor. Creiam-me, no dia do triunfo dos mártires haverá o incêndio universal. A peça Antígona é feita justamente para nos demonstrar isso. Retomaremos aqui o que quer dizer essa catarse, que realiza uma purificação da piedade e do temor. Mas não são só esses outros exemplos, para além de Sade e Antígona, de relações variantes entre lei e desejo que o Lacan referencia ao longo do Seminário 7. Entre esses outros exemplos de explosão do vínculo natal entre desejo e lei, um deles, aliás, oferece ocasião ainda mais profusa para uma aproximação com a relação menor são franciscana com a lei, qual seja o ápice da transgressão de Cristo que o arrastou
para a cruz, para a sua paixão. A conferir no Seminário 7, essas páginas, por exemplo, em que a transgressão de Cristo é abordada paralelamente, comparativamente, com a transgressão de Antígona. O ápice da transgressão de Cristo que o lançou para a sua paixão, numa situação entre a vida e a morte, análoga à das personagens sadianas e Antígona emparedada na tumba. Embora sejam irredutíveis entre si. A situação entre a vida e a morte, digamos que as situações trágicas, seja de Cristo, dos mártires, das personagens sadianas, do próprio Sade ou de Antígona, não são redutíveis, por isso são irredutíveis entre si. De volta a Sade, sua apreciação lacanianamente crítica no Seminário 7, mas também em Kant com Sade, embora com singelas variações, mas no Seminário 7, a apreciação que Lacan faz de Sade é preparatória para a abordagem de Antígona, pois se trata de eróticas qualitativamente muito distintas num e noutro caso. No caso de Sade, sua erótica suspende a moral ao abrir todas as comportas do desejo, mediante a instituição de uma outra lei no lugar da lei moral. Uma lei transgressora, é verdade, cujo imperativo é goza. Mas, se a lei do gozo é uma lei invertida em relação à lei moral, o mesmo poderíamos dizer se o imperativo do gozo em Sade é um imperativo invertido em relação ao imperativo categórico kantiano, ele ou ela, o imperativo ou a lei do gozo, é, não obstante, diferente apenas em conteúdo e não na forma. Assim, a transgressão sadiana é diferente somente do conteúdo da lei moral, ao passo que, no caso de Antígona, a transgressão é tanto da forma quanto do conteúdo da interdição. Porque o imperativo do gozo sadiano, ele guarda a mesma forma, embora não o mesmo conteúdo, do imperativo categórico kantiano. Imperativo categórico kantiano, que tem como uma de suas formulações, por exemplo, haja de tal modo que a máxima da tua ação possa ser edificada como uma máxima universal. Lacan propõe uma fórmula para o imperativo do gozo sadiano. No Seminário 7, ele nos diz, nessa primeira citação em tela, tomemos como máxima universal de nossa ação o direito de gozar de outrem. O direito de gozar de outrem, quem quer que seja, como instrumento de nosso prazer. Então, ao que devemos dar toda a atenção aqui é para a universalidade e a incondicionalidade dessa lei, desse imperativo, e nesse ponto da universalidade e da incondicionalidade é
um imperativo incondicionado. Ele guarda a mesma forma do imperativo categórico kantiano, que precisamente em função de ser um imperativo universal e incondicionado, ele dilui, esse imperativo dissolve a alteridade. Ele dilui os outros. Podemos dizer, de uma maneira mais inflacionada, que no caso de Sade, esse imperativo aniquila, elimina, extermina a alteridade. Em Kant com Sade, o Lacan apresenta uma formulação complementar a essa que acabamos de ler. O texto Kant com Sade é um pouco posterior ao seminário 7, o seminário 7 que se situa entre 1959 e 1960, já o texto Kant com Sade, que se encontra publicado nos escritos, é de 1962. Em Kant com Sade, o Lacan nos diz: digamos que a eficácia do libelo é dada na máxima que propõe ao gozo sua regra, insólita ao se dar o direito, à maneira de Kant, de se afirmar como regra universal. Enunciemos a máxima: tenho o direito de gozar de teu corpo, pode dizer-me qualquer um, e exercerei esse direito, sem que nenhum limite me detenha no capricho das extorsões que me dê gosto de nele saciar. O contexto aqui, tanto do Seminário 7 como de Kant com Sade, é sobretudo de análise das obras de Sade, História de Juliette e a Filosofia na Alcova. Agora, para além de Lacan, eu compartilho a interpretação fina que a Monique Davi Menard faz aqui em A Loucura na Razão Pura, Kant Leitor de Swedenborg, e adiante eu compartilharei também uma outra leitura complementar a esta que a Monique Davi Menard faz em As Construções do Universal. Eu compartilho com vocês essa leitura para além do Lacan da Davi Menard, porque a leitura dela faz uma observação crítica à recepção lacaniana de Kant e de Sade, porque decorre da leitura de Lacan que o imperativo categórico kantiano, em sua aplicação de dissolução da alteridade, das particularidades dos outros, das singularidades que são subsumidas incondicionalmente na universalidade do imperativo categórico, essa aplicação, da perspectiva de Lacan, é uma aplicação, é uma prática perversa, simétrica à perversão sadiana, com o seu imperativo invertido, com a mesma forma, porém só com conteúdo invertido, que é o imperativo de gozo de qualquer outro, também diluindo, dissolvendo as singularidades, as particularidades na subsunção do princípio universal. O que Monique Davi Menard observa é que não é tão simples associar dessa maneira perversa Kant com Sade. Porque da perspectiva de Davi Menard,
Kant não era um perverso, e sim, Kant era um profundo melancólico. É esse o contexto dessa passagem que nós apreciaremos agora. Abro aspas. Ainda que Sade seja uma caricatura de Kant, o que ironicamente faz do primeiro o revelador do impensado do segundo é que a dissimetria entre o sujeito e todos os outros é aí encenada através da fórmula da máxima. Ao passo que, em Kant, essa questão permanecia esquecida. Kant não é Sade, ainda que Sade seja o revelador do que permanece impensado na moral kantiana. Lacan joga com esse impensado quando organiza um jogo de espelhos cintilando entre Kant e Sade. E erra, Lacan erra, sem dúvida, em não apresentar conclusões quando aciona entre o perverso e o filósofo esse caleidoscópio cuja perspectiva muda incessantemente. Já em As Construções do Universal, nós temos uma outra bela passagem da Monique Davi Menard, em que ela faz uma aproximação, mas também observando descontinuidades entre as perversões de personagens de Sade e o Dom Juan de Molière, assim como aqui na linha do que ela faz em A Loucura na Razão Pura, ela também distingue a incondicionalidade do princípio universal dos perversos tematizados aqui em relação ao princípio universal kantiano. Abro aspas. Quer se leia a filosofia na alcova de Sade, o Dom Juan de Molière, ou a crítica da razão prática de Kant, o que espanta com efeito é uma notável correlação entre a serialidade indefinida dos objetos do desejo, essa serialidade indefinida dos objetos do desejo é, por exemplo, a serialidade de mulheres belas pelas quais Dom Juan se apaixona, tornando toda mulher bela substituível por outra mulher bela, diluindo, assim, a singularidade de cada mulher na incondicionalidade que é acionada pelo imperativo do goza irrestritamente de qualquer outro, que aciona essa serialidade, continuo, indefinida dos objetos do desejo, e o sacrifício de todos estes objetos em nome de um ideal colocado como absoluto. E que varia nestes três casos. E aqui é interessante essa interpretação da Davi Menard, do que varia nestes três casos, que, a partir da sua leitura, seria precisamente essa variação, sobretudo, entre Sade e Kant, que Lacan não teria avistado. 2 pontos. Em Sade, é o prazer libertino, sem outra razão senão sua afirmação que justifica que se lhe sacrifique tudo.
toda concordância do outro ou todo apego do sujeito que o experimenta. No caso de Dom Juan, como sublinhou Monique Schneider, a celebração das conquistas na escala do universo e ao golpe por golpe se acompanha de uma cláusula que restringe o gozo no momento em que um belo rosto ordena a relegação da série inteira. Citação do Dom Juan de Molière. Desde que um belo rosto mo peça, se eu tivesse 10.000, lhos daria todos. Finalmente, em Kant, sabe-se bastante que o fato da razão, o factum da razão prática, introduzindo-nos à ordem da vontade racional, eu sublinho aqui essa vontade racional, porque será essa vontade racional com a mesma forma, porém invertida quanto ao conteúdo, que aparecerá no esquema da fantasia sadiana. Eu retomo. Finalmente, em Kant, sabe-se bastante que o fato da razão, introduzindo-nos à ordem da vontade racional, reenvia em bloco todos os nossos desejos ao registro destes prazeres e desprazeres que, não sendo capazes de nenhuma determinação a priori, empalidecem todos em sua particularidade, empalidecem todos igualmente em suas particularidades. Porque unicamente sua capacidade de servir de material para uma lei não contraditória de um mundo humano possível os inscreve na moralidade. Fim de citação. Eu retorno a Lacan e a Antígona. Retornemos à Antígona, cuja transgressão subversiva, tanto da forma quanto, diferentemente do que faz Sade, do conteúdo da lei moral, conquista essa criatividade ausente em Sade, porque sua erótica feminina aciona uma destituição fálica devastadora do campo simbólico e da polis, que, não obstante, arrastam o corpo de Antígona para esmagá-lo em suas paredes. O campo simbólico, o campo instituído normativo da polis, arrasta o corpo de Antígona para emparedá-lo. Muito diferentemente da segunda morte aspirada pelos perversos sadianos para as suas vítimas, ou daquela segunda morte que Creonte infligiu a Polinices, proibindo ou que houvesse um funeral para Polinices, é precisamente isso, né, que Antígona transgride. Muito diferentemente dessas segundas mortes das personagens sadianas, ou a que Creonte inflige a Polinices e depois pretende infligir a Antígona, a segunda morte de Antígona é avassaladora para todo o campo simbólico e até mesmo imaginário, como desenvolverei melhor adiante. Por ora, assinalemos que as diferentes modalidades de relação entre desejo e lei em Kant, Sade e Antígona são provenientes de uma transformação da função do bem pela função do belo.
Não à toa, Função do Bem e Função do Belo são os títulos das sessões imediatamente anteriores à sessão A Essência da Tragédia em A Ética da Psicanálise. O culto de Sade, a vinculação entre bem e lei, ou, mais precisamente, caberia dizer, entre mal supremo, que Sade institui no lugar do bem supremo, e que é edificado como lei, como imperativo, mas que, da perspectiva de Lacan, é tal qual o culto do bem, que, em sua vinculação com a lei, é decifrado por Lacan pela identidade natal entre razão e lei. Essa identidade natal entre razão e lei é o que o Lacan, de maneira bastante demorada, analisa ao longo do seminário 7, a partir da problematização de éticas que instituem e que se regulam, que regulam o campo ético a partir de alguma noção de bem ou de virtude, que o Lacan, claro que não da maneira tão simplificadora como estou dizendo agora, ele reúne numa longa tradição de vínculo natal entre razão e lei, tal qual a relação entre bem e lei, de Aristóteles a Kant, com a qual a ética da psicanálise, e destacadamente a partir de Freud, rompe. É com essa tradição filosófica, ética, que a ética da psicanálise rompe, ao romper essa identidade natal entre razão e lei. Mas seguindo, ora, se Antígona é causada por um desejo catártico, e aqui eu começo a transmitir uma interpretação que proponho de por que é preciso pensar o chamado desejo puro com que finaliza a sessão, a essência da tragédia, como um desejo catártico, a partir de uma leitura muito singular de Lacan, nesse final do seminário 7, da catarse trágica, e assim retomo, se Antígona é causada por um desejo catártico, purificado do simbólico e do imaginário, sua passagem ao ato transgressor, a passagem transgressora ao ato de Antígona, ultrapassa as bordas, as fronteiras, fronteiras, os limites, palavra grega até, da razão em proveito do belo. E ultrapassar os limites da razão é ultrapassar também os limites do bem. O belo, o único capaz de acionar a travessia impossível em direção ao real, em direção a Das Ding. Uma citação de Lacan sobre esse termo, que pode ser traduzido por limite, por borda. Lacan nos diz, essa palavra grega até é insubstituível. Ela designa o limite que a vida humana não poderia transpor por muito tempo. O que eu lerei adiante, eu lerei o ultrapassamento desse limite que a vida humana não poderia transpor por muito tempo, como o ultrapassamento transgressor que Antígona
toma a peito ao desconcertar com a sua transgressão o campo simbólico e imaginário da polis de Tebas. Eu prossigo. Ainda nesse registro de aclimatação das abordagens de Sade e Antígona no interior do programa do Seminário 7, não podemos perder de vista que todas essas enormidades comparecem para a decifração da ética da psicanálise em descontinuidade com a vasta tradição filosófica, diz Lacan, de Aristóteles a Kant, de éticas orientadas por ideais da razão e do bem, de abstração do sujeito barrado, de éticas em que há abstração da irredutibilidade, da singularidade do sujeito barrado, mas que acaba reduzindo-o ao plano de universalidades normativas. Em contrapartida, a ética da psicanálise é uma ética do desejo que transforma, diz Lacan, a primitividade da relação do sujeito com o bem. Ao elevar o sujeito desejante com sua barra e falta constitutivas ao lugar de singularidade irredutível às violências ideais, universais, normativas e fantasmáticas, nas quais o sujeito desejante, em seu fim de análise, realiza de algum modo uma subversão artística, reposicionando-se em relação ao real. Portanto, a ética da psicanálise guarda, nos diz Lacan, surpreendentemente, a mesma estrutura da ética trágica. Toda essa interpretação que eu transmiti de subversão artística, de ideais universalizantes, normativos, é uma interpretação que decorre nos limites do Seminário 7. É claro que isso, ao longo do ensino de Lacan, sofre variações. Na sequência, eu passo para esse terceiro movimento, intitulado Comparação entre as perversões em Sade e Antígona. Agora sim, abordemos mais diretamente Sade e Antígona. Encontramos em ambos transgressões e tragédias, mas em cada qual com um estilo, o que já nos alerta para a nodulação qualitativamente distinta entre desejo, lei, fantasia e gozo em cada um. Se o esquema da fantasia sadiana se aplica sem grandes perturbações, tanto a Kant como a Sade e suas personagens, quanto a Creonte, o mesmo não se dá em relação à Antígona. Toda a diferença reside em diferentes estilos transgressores da lei, a começar pela presença da transformação da transgressão em método, em Sade, e ausência disso noutra, em Antígona. Não à toa, é impossível deduzir um imperativo incondicionado do estilo transgressor de Antígona. Mesmo que nos esforçássemos, sugerindo algo como, sugestão por minha conta aqui, mesmo que nos esforçássemos a deduzir algum princípio incondicionado
da transgressão de Antígona, tal como execute as leis divinas, ainda que isso exija a infração das leis dos homens, ou venere as leis divinas, ainda que implique em sua morte e destruição da polis. O fato é que a biografia da heroína na trilogia tebana revela ou bem que ela nunca havia regulado sua vida assim, com esse estilo, até o édito fatal de Creonte, ou bem revela que ela nunca havia deparado com uma situação de tensão limite entre ambas as leis, entre as leis divina e dos homens, ou entre Diké e o Nomos. Lacan nos diz, por exemplo, nessa passagem, de que me parece decorrer a tese que eu estou transmitindo, de que é impossível deduzir um princípio incondicionado do estilo de transgressão de Antígona. Abro aspas, diz Lacan, digo-lhes, não é simplesmente a defesa dos direitos sagrados do morto e de sua família, nem tampouco o que quiseram representar para nós de uma santidade de Antígona. Antígona é levada por uma paixão, não é nunca pela razão, que é o que institui, a vontade racional que institui o imperativo categórico kantiano. Antígona, diferentemente, é levada por uma paixão, e trataremos de saber por qual. Essa é a investigação que se seguirá nessa sessão 19, O Brilho de Antígona, e nas próximas, de tratar de saber qual é essa paixão de Antígona, que é o que tomará a forma de desejo puro. Prossigo com as minhas palavras. Sem avançarmos mais numa pesquisa a respeito dos lugares simbólicos da lei, também qualitativamente distintos, para as personagens sadianas e para Antígona, o que certamente seria profuso, mas, confesso, não guardo recursos aqui para tanto. Passo a tematizar a épora do sujeito no esquema da fantasia sadiana e por que não há esquema da fantasia de Antígona. Vamos recordar brevemente o primeiro esquema da fantasia sadiana. Nós temos aqui em tela o primeiro esquema da fantasia sadiana, nessa base aqui debaixo do esquema, nós temos a fórmula lacaniana da fantasia. A fórmula lacaniana da fantasia é sujeito barrado, punção, objeto A. Sujeito barrado, desejo de objeto A. Que o Lacan diz que nós podemos ler no sentido inverso. Ele disse isso na página imediatamente anterior aqui do texto Kant com Sade, né? O que temos em tela é o texto Kant com Sade, em que aqui o esquema da fantasia aparece apresentando a fórmula da fantasia de uma maneira inversa, porque a fórmula da fantasia, o próprio Lacan disse uma página antes, pode ser lido no sentido
inverso, introduzindo uma identidade que não pode ser lida numa reciprocidade, e sim devem ser lidas as relações entre objeto A e sujeito barrado como uma relação coextensiva. Não tem anterioridade de um em relação ao outro. O que há é uma relação coextensiva dos dois a um só tempo, operando na formação do sujeito. Então, esse esquema 1, a gente lê nessa direção que aponta a seta, e esse percurso sinuoso é o que, um pouco abaixo, o Lacan nos apresenta como o cálculo do sujeito. Essa linha sinuosa inscreve a cadeia que permite um cálculo do sujeito, fazendo um jogo com o título do belo livro do Dunker. Não é o cálculo neurótico do gozo, é o cálculo perverso do gozo. O cálculo perverso do gozo sadiano, ele então parte do objeto A, toma-se todos os pequenos outros como objeto A, e todos os outros são tomados como objeto A pelo o que o Lacan chama de vontade de gozo, é esse V aqui. A vontade de gozo está no lugar da vontade racional do imperativo categórico kantiano. Está no lugar com a mesma forma, só não com o mesmo conteúdo. Aqui é o imperativo do gozo, lá é o imperativo moral. Como é o imperativo, esse imperativo, essa vontade de gozo, ela dilui, ela no limite, em geral, nas obras de Sade, extermina os pequenos outros que são objeto de gozo. E com isso, o que o sujeito sadiano realiza, o que as personagens perversas sadiana realizam, é a fantasia de transfigurar o sujeito barrado, o sujeito faltante, em sujeito bruto, que o Lacan chama também de sujeito patológico. Notem, não é à toa que o sujeito bruto não tem mais a barra do sujeito barrado, porque o sujeito bruto, ele age, ele passa a transgressão, a aniquilação da alteridade com essa fantasia perversa de que ele é um sujeito sem falta. Um pouco adiante, com mediações que eu vou pedir licença para não reconstruir aqui, mas eu só sinalizo que as mediações entre o primeiro esquema da fantasia sadiana e o segundo esquema da fantasia sadiana, que aparece logo algumas páginas depois, com um quarto de giro para a direita. Lacan faz isso como ele gosta de fazer muitas vezes nos seus esquemas, né? Os seus esquemas se transformam quando ganham um quarto de giro progressivo ou regressivo. É esse o expediente lacaniano, por exemplo, nos 4 discursos. Aqui ele submete o esquema da fantasia sadiana a um quarto de giro progressivo, que muda de figura para nós a fantasia e a constituição, sobretudo, do sujeito bruto. Aqui, então, a gente tem
mais claramente o ponto de partida nos objetos A, os pequenos outros, que virão a ser aniquilados, que terão seu corpos supliciados pelo desejo das personagens perversas. Esses pequenos outros se aniquilam logo na direção da vontade de gozo, da qual o que cai não é tanto o sujeito barrado. O que cai da vontade de gozo é o sujeito bruto com a sua fantasia perversa de que ele é um sujeito fálico sem falta, de que ele é um todo naquele simbolismo matemático posterior no ensino do Lacan, das fórmulas da sexuação. Esse sujeito bruto, ele não concebe de maneira alguma, ele nem tem vias operando por esse esquema da fantasia, ele nem tem vias para vir a ter uma percepção de si diferente do todo da sexuação masculina, nesse caso, de um masculino perverso, porque ele não tem vias para vir a ter uma percepção de si como não todo. Eu retorno ao meu texto. O contexto, então, que nos levou lá para os esquemas da fantasia sadiana no texto Kant com Sade, se deu aqui no contexto da minha leitura de que não decorre, não há possibilidade de haver um esquema da fantasia de Antígona. Procuremos entender por quê. Ora, na ausência de um imperativo incondicionado de inflação do sujeito bruto do prazer, é o S, né? Disposto no esquema sadiano como o grande S, que o Lacan também explica, que vem a ocupar o lugar, que ele pretende usurpar o lugar do grande outro. Esse sujeito bruto do prazer, disposto no esquema sadiano como grande S, ilusoriamente emancipado do sujeito barrado e fazendo às vezes do grande outro, quer dizer, subsumindo por meio dessa fantasia o sujeito barrado e as singularidades dos outros, a sensibilidade, diria Kant, na ausência de um imperativo incondicionado de inflação do sujeito bruto, a fantasia de Antígona, se é que há alguma, seria melhor eu dizer aqui a transgressão de Antígona, corrigindo-me, pensando melhor agora. A transgressão de Antígona perturba radicalmente o esquema da fantasia sadiana em função de ela se tornar uma heroína transgressora que jamais desejou posicionar-se no lugar do grande outro, nem abolir a castração, a falta, o sujeito barrado e as singularidades dos pequenos outros. Efetivamente, o princípio transgressor de Antígona é a recusa da universalidade. Por isso, Antígona é antípoda de Creonte. É a recusa da universalidade, pois a motivação primordial para a heroína avançar destemidamente na fim da linha foi a singularidade irredutível de seu irmão Polinices, resistente
a subsunção do esquema da fantasia sadiana. Eu faço uma citação de Lacan, que é, aliás, uma citação em que o Lacan faz uma sugestão de afinidades entre a transgressão de Antígona, que a lançou para a sua tumba, e a transgressão de Cristo, que o lançou para a cruz. Abro aspas. Embora ela mesma, Antígona, pareça ter se abrandado numa espécie de meu pai, por que me abandonastes? Ela se corrige dizendo, saibam-no, eu não teria desafiado a lei dos cidadãos por um marido ou um filho a quem tivessem recusado a sepultura. Pois, afinal, diz ela, Lacan colocando na boca de Antígona, né? Pois, afinal, diz ela, se eu tivesse perdido um marido nessas condições, eu poderia ter arrumado um outro marido. Assim como se eu tivesse perdido um filho com o marido, eu poderia ter tido um outro filho com um outro marido. Mas aqui se trata de meu irmão Auradefus. Auradefus quer dizer nascido do mesmo pai e da mesma mãe. Esse termo grego, Auradefus, que liga alguém ao irmão ou à irmã, percorre toda a peça e aparece desde o primeiro verso, quando Antígona fala com Ismene, sua irmã. O que supostamente, segundo Lacan, poderia se traduzir a respeito da fala de Antígona com Ismene na abertura da tragédia. Agora que o pai e a mãe estão escondidos no Hades, não há mais nenhuma chance de que irmão algum jamais nasça do mesmo pai e da mesma mãe. Ao que o Lacan está aqui imprimindo ênfase. Lacan está imprimindo ênfase na singularidade irredutível, insubstituível de Polinices, pela qual Antígona passa ao ato, passa a sua transgressão. Essa outra passagem complementa isso tudo. Diz Lacan, mais uma vez, interpretando algumas vezes como se colocando palavras na boca de Antígona. Por ele ser entregue aos cães e aos pássaros, Polinices, né? Por ele ser entregue aos cães e aos pássaros, sem sepultura, e ir terminar seu aparecimento na terra na impureza, seus membros dispersos ofendendo a terra e o céu, vê-se bem que Antígona representa, por sua posição, esse limite radical. Limite aqui é aquela palavra grega até, esse limite radical que, para além de todos os conteúdos, de tudo o que Polinices pôde fazer de bem e de mal, de tudo o que lhe pôde ser infligido, mantém o valor de seu ser. Creio que podemos aqui complementar. Mantém o valor irredutível da singularidade do seu ser. Ora, Antígona não age assim, orientada por nenhum princípio universal incondicionado. Ela age em função de uma singularidade irredutível que é a do seu irmão Polinices. Prossigo por minha conta. Eis porque o gozo real ou impossível, que segundo Mier é o paradigma do gozo que é desenvolvido aqui na altura do Seminário 7. Eis porque o gozo real ou impossível com das Ding, com a coisa, acessível somente pela transgressão,
também é qualitativamente distinto em Sade e em Antígona. E como não há transmutação do gozo sem transformação do desejo, o escoamento do desejo puro somente pode acontecer do lado de Antígona. Aqui, a fantasia precisa ser mais ainda problematizada, pois o brilho e a catarse do desejo de Antígona são puros de fantasmas. Mais precisamente, eles consistem num desejo purificado, daí a sua catarse, num desejo purificado do simbólico e do imaginário, os quais, os campos simbólico e imaginário, não suportam tamanha subversão e lhe enclausuram sadicamente na tumba. Razão porque é Creonte, não Antígona, que se associa a Sade ao legislar por meio de uma razão prática. Que Creonte é perverso e legisla por uma espécie de razão prática, semelhantemente a Sade e a Kant, é o próprio Lacan quem nos diz, abro aspas, mas, não obstante, é certo, na verdade, isso está na próxima citação, daqui a pouco eu retorno para a citação anterior. Lacan nos diz, observem que sua linguagem de Creonte é perfeitamente conforme ao que em Kant se chama conceito, Begriff, conceito do bem. É a linguagem da razão prática. A linguagem de Creonte é a linguagem da razão prática nessa interpretação lacaniana. Sua interdição concernindo a sepultura recusada a Polinices, traidor, inimigo da pátria, é fundada no fato de que não se pode igualmente honrar aqueles que defenderam a pátria e aqueles que a atacaram. Do ponto de vista kantiano, trata-se justamente de uma máxima que pode ser dada como regra de razão, tendo valor universal. Nessa leitura sagaz de Lacan, interpretando Creonte como um perverso. Mas a citação anterior é uma citação chave para nós vislumbrarmos, para nós avistarmos o que eu havia dito aqui, que o brilho e a catarse do desejo de Antígona são puros, que é um desejo purificado do simbólico e do imaginário. Cito Lacan agora sim. Mas, não obstante, é certo que não é disso que se trata, pois, no final das contas, o herói da tragédia participa sempre do isolamento e está sempre fora dos limites do simbólico e do imaginário. Por isso que essa via transgressora trágica de Antígona realiza ao preço de ultrapassar esses limites e de se colocar entre a vida e a morte, ela realiza esse acesso impossível à coisa, a das Ding. Está sempre fora dos limites, sempre num voo, e por conseguinte, arrancado por algum lado da estrutura. Notem, ultrapassar esses limites é ser arrancado tragicamente da estrutura simbólica. Prossigo. Assim, o traço catártico do desejo de Antígona também esclarece por que o vaticínio do coro de que Eros é invencível ao combate, uma passagem que Lacan aprecia muito, ele cita tanto no Seminário 7, cita também essa passagem em Kant com Sade,
Eros, poderíamos traduzir, o amor é invencível ao combate. O vaticínio do coro de que Eros é invencível ao combate não tem expressão em Sade, e muito menos em Creonte, mas exclusivamente em Antígona. Efetivamente, a trilogia tebana concorre com a feroz ignorância de Yahvé, aqui corrigindo o seminário 17, né? Não 7, seminário 17. A trilogia tebana, a partir da leitura de Lacan, concorre com a feroz ignorância de Yahvé do seminário 17 ao lugar de primeiro capítulo da estrutura perversa na história de nossa cultura, que é uma seção explosiva do seminário 17, em que Lacan faz essa sugestão de que a estrutura perversa do tetragrama é o que deu forma, inicialmente, à cultura judaico-cristã. Mas eu prossigo aqui, olhando mais para Antígona. Mas Lacan não decifra somente a purgação real que Antígona aciona. A partir de uma leitura cuidadosa da poética de Aristóteles e dos limites de suas recepções, principalmente por Goethe, Hegel e Rode, Lacan também aborda a catarse do espectador coro diante da imagem fascinante de Antígona. Obviamente, há um desnível abissal entre ambas as catarses. Quais são ambas as catarses? A do coro e a de Antígona. Pois a experiência catártica do espectador coro é só provisoriamente trágica e não o arrasta para a zona sombria entre a vida e a morte, para a qual Antígona foi arrastada pela sua transgressão. Ademais, a catarse do espectador coro consiste numa sublimação muito singular, pois se trata de uma sublimação com o belo que oferece acesso misterioso a Das Ding, muito diferentemente da sublimação acionada pelo bem e pela razão. Mais uma vez, olhando para aquelas sessões do Seminário 7, intituladas A Função do Bem e a Função do Belo. Vejamos o que o Lacan nos diz a respeito dessas relações entre sublimação e perversão. Abro aspas. Sublimação e perversão constituem, uma e outra, uma certa relação do desejo que chama a nossa atenção sobre a possibilidade de formular, sob a forma de um ponto de interrogação, um outro critério de uma outra ou da mesma moralidade diante do princípio de realidade. O que não ocorre na relação, por exemplo, entre sublimação e neurose. Aqui é o caso da relação entre sublimação e perversão. Prosseguindo. Pois há um registro da moralidade que é dirigido do lado do que existe no nível de Das Ding, ou seja, esse registro que faz o sujeito hesitar no momento de prestar falso testemunho contra Das Ding, isto é, o lugar de seu desejo, seja ele perverso ou sublimado. Aqui eu não vou reconstituir, vou só sinalizar, tem uma referência indireta a Kant a respeito desse falso testemunho. Prossigo. De todo modo, a experiência mesma de Antígona é mais do que sublimação estética. É transgressão do simbólico e do imaginário, com trágicos efeitos reais. Portanto,
A criatividade da recepção lacaniana da catarse trágica procede da visada de que a purificação da piedade e do temor, que franqueia um misterioso acesso do desejo do espectador coro ao real pela suspensão da série do imaginário, somente é acionada essa catarse, essa purificação da piedade e do temor, é isso precisamente que Antígona transgride, a piedade e o temor às leis da polis. Essa catarse da piedade e do temor somente é acionada pelo desejo purificado da reverência piedosa e temerosa pela lei simbólica. Desejo purificado, arrebatador e exclusivamente da personagem trágica Antígona. A respeito dessa catarse, dessa purificação, Lacan nos diz: é do lado dessa atração da imagem fascinante da beleza e do brilho de Antígona que devemos procurar o verdadeiro sentido, o verdadeiro mistério, o verdadeiro alcance da tragédia. Do lado dessa comoção que ela comporta, do lado das paixões, certamente, mas das paixões singulares que são o temor e a piedade. Já que por seu intermédio de Eleucai Phobou, pelo intermédio, traduzindo, da piedade e do temor, somos purgados, purificados de tudo o que é dessa ordem. Essa catarse de tudo que é dessa ordem é uma purificação do simbólico e do imaginário. Essa ordem, podemos desde então reconhecê-la, é a série do imaginário propriamente dita. E somos dela purgados pelo intermédio, paradoxalmente, de uma imagem entre outras. Adiante, eu coloquei aqui entre parênteses que eu leio a seguinte passagem complementarmente a essa anterior que acabamos de ler, porque, de fato, vocês perceberam que nessa passagem imediatamente anterior é o campo do imaginário somente que é enunciado com todas as letras, não o campo do simbólico. Embora, naquela outra citação anterior, em que o Lacan nos disse que Antígona é arrancada de um lado e de outro da estrutura pela sua transgressão, me parece uma clara passagem que devemos entender que ser arrancado da estrutura é também estar numa situação entre a vida e a morte de suspensão também do simbólico. Mas eu leio a passagem seguinte, agora enunciando com mais clareza a suspensão, não só do campo imaginário, mas também do simbólico, pela menção a uma concepção de desejo sem objeto. O desejo puro é um desejo sem objeto, é um desejo sem objeto A. Ora, um desejo sem objeto somente pode ser um desejo que suspende o campo simbólico e imaginário. Cito Lacan. Isso, o belo, parece singularmente duplicá-lo lá onde ele, o desejo, prossegue seu caminho. Pois não se pode dizer que o desejo seja completamente extinto pela apreensão da beleza. Ele continua sua corrida. Porém, aqui, mais do que em outro lugar, qual outro lugar? No lugar do bem ou no lugar da razão?
aqui no campo do belo, mais do que em outro lugar, ele, o desejo, tem a impressão do engodo, de alguma forma manifestado pela zona de brilho e de esplendor onde ele se deixa arrastar. Por outro lado, sua comoção, não refratada, mas refletida, rejeitada, ele sabe que ela é a mais real. Mas aqui não há mais objeto algum, porque houve aqui algum acesso misterioso ao real A das Ding. E eu faço uma outra citação complementar a esse ponto catártico dessa forma de desejo, do desejo puro. Diz também Lacan, é precisamente nesse momento que o coro diz literalmente Eros anicate macam, amor invencível ao combate. Esta história deixa-nos loucos, largamos tudo, perdemos a cabeça por esta menina que estamos apossados pelo que o texto chama, com um termo cuja propriedade rogo-lhes reter, de ímeros enargues. Ímeros enargues é literalmente, traduzindo, o desejo tornado visível. Eis porque o brilho de Antígona é arrebatador. Continua Lacan. Tal é o que aparece no momento em que vai se desenrolar a longa cena da subida ao suplício. Na longa cena de Antígona em direção à parede em que ela será enclausurada, o que aparece é o desejo puro tornado visível, que é o brilho da Antígona, claro como o sol, que nos ofusca, tal como a clareza do sol. Finalmente, minhas últimas palavras, se posso dar um passo a mais, já sugerido anteriormente, Lacan antecipa em A Ética da Psicanálise, mais na Ética da Psicanálise, me parece, que em Kant com Sade, Lacan antecipa o gozo da mulher, mas desse da mulher com o A barrado, com o A maiúsculo barrado, porque a mulher como todo não existe. É só a mulher na sua singularidade, com a sua potência de não todo. Eu retomo, então. Lacan me parece antecipar em A Ética da Psicanálise o gozo da mulher, pois a antinomia entre Sade, Creonte e Antígona decorre à luz do Seminário 20, se eu posso fazer esse cruzamento um tanto livre por minha conta e risco entre Seminários 7 e 20, a antinomia entre Sade, Creonte e Antígona decorre do abismo entre os gozos masculino e feminino. A partir do cruzamento da leitura dos Seminários 7 e 20, parece que o desejo puro não foi inteiramente abandonado por Lacan em seu ensino, como muitos intérpretes propõem. Na medida em que o gozo, aquém do simbólico e imaginário da mulher e das místicas, parece escoar de um desejo que, se não é puro, certamente passa longe do desejo totalizante da sexuação masculina.
Se uma atualização assim de A Ética da Psicanálise funciona, poderíamos então dizer que a pequena Antígona, a pequena, lendo aqui agora livremente, a pequena como não todo, a pequena Antígona jamais desejou emancipar-se da fratura subjetiva, porque jamais cultivou a fantasia de não ser não todo. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar. Eu vou interromper a nossa gravação e aí então a gente pode conversar um pouco. Eu gostaria de ouvi-los, de ouvi-las. Podemos circular um pouco a palavra.